Olá, a pergunta é ciência cidadã, correntes de tipos de ação e por que ela vira uma nova vertente. A chamada ciência aberta se torna uma nova vertente não apenas porque propõe abrir artigos, mas também porque altera a forma de circulação, validação e a avaliação do conhecimento científico. Isso aparece com muita clareza no artigo de Sarita Al-Bagli, Annie Kleinil e Sabrina Haythorpe, publicado em 2014. Sarita Al-Bagli é doutora em Ciências, Geografia, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da UFRJ, e junto com as outras autoras, construíram um texto que é situado no campo da ciência da informação, mas que dialoga diretamente com ciência, tecnologia e sociedade, ao mostrar que abrir a ciência é também disputar seus sentidos, seus modelos institucionais e também seus regimes de poder. A ideia central do artigo é que ciência aberta funciona como um termo guarda-chuva. Não há uma definição única, mas diferentes correntes interpretativas que vão desde a visão mais técnica e voltada à eficiência, até perspectivas orientadas pela justiça social e pela democratização do conhecimento. As autoras sistematizam essas correntes como democrática, pública, pragmática, de infraestrutura, de métricas e de métricas. E mostram que cada uma dessas estruturas enfatizam aspectos distintos. Por exemplo, acesso aberto a artigos, acesso aberto a dados, ciência cidadã, acesso a cadernos científicos e também a hardware aberto. O ponto-chave é que a abertura não se limita simplesmente a uma publicação final, mas pode envolver dados primários, metodologias, processos e até resultados negativos sobre essas metodologias. E por que isso vira uma nova vertente? Porque muda o modo como o conhecimento circula e a quem ele tem acesso. Ao criticar modelos editoriais baseados em assinaturas caras e restrições de acesso, o movimento da ciência aberta questiona o controle privado sobre a produção científica. O artigo menciona a campanha, por exemplo, The Cost of Knowledge, dirigida contra as práticas da editora Elsevier, e discute alternativas como a Biblioteca Pública da Ciência, que adota o modelo de acesso aberto. Esses exemplos mostram que a circulação do conhecimento científico está ligada a interesses comerciais e a disputas sobre propriedade intelectual. Para a ciência, tecnologia e sociedade, isso é muito central. O conhecimento, mesmo quando financiado por recursos públicos, pode ficar restrito a bases pagas, a um aprofundamento de desigualdades entre instituições, países e também de grupos sociais. Um outro eixo decisivo é o compartilhamento dos dados. A defesa de dados científicos abertos implica que a pesquisa não termina no artigo, mas envolve a disponibilidade de dados brutos e a permissão da reprodutividade pública desse trabalho. O artigo cita repositórios como a Harvard Data Saver Network como exemplos de infraestrutura para armazenamento e preservação de dados. Em Ciências da Terra, isso tem implicações muito diretas. Por exemplo, dados ambientais e territoriais, dados climáticos, dados hidrológicos e de uso do solo, quando abertos, pode sustentar análises independentes de teses, dissertações, artigos, projetos de preservação, fortalecer o controle social e também qualificar a governança da informação. Em um contexto de mudanças climáticas, a abertura de dados ambientais pode reduzir assimetrias entre governos, empresas e também da sociedade civil, influenciando mais debates e conhecimentos sobre a proposição de políticas públicas e também de justiça ambiental. A ciência cidadã é um outro elemento que transforma a relação entre ciência e sociedade. Projetos como a SET Home, LHC Home, eBird e Forest Walker são exemplos notáveis de ciência cidadã e também de computação voluntária e distribuída, onde cidadãos comuns
com observações da vida real nos seus locais, no seu nível local, podem ajudar cientistas a processar grandes detalhes de dados, como, por exemplo, o monitoramento ambiental e territorial de queimadas e desmatamento. Isso é particularmente relevante, né? Então, a produção de dados sobre desmatamento, biodiversidade e a qualidade da água deixa de ser um monopólio exclusivo de especialistas e passa a envolver as comunidades. Se Al-Bagley e autoras mostram a disputa sobre a abertura e a circulação dos dados, Santo Fortunato, que é um físico e professor da Indiana University, junto com outros autores, no artigo Science of Science, publicado na revista Science, em 2018, ajudam a entender como a própria ciência passa a ser analisada como uma ferramenta quantitativa e de redes. Santo Fortunato, articulado ao Centro de Redes Complexas e Sistema de Pesquisa da Indiana University, e os outros autores que reúnem pesquisadores de universidades como a Universidade de Washington, a Universidade de Chicago e também de Zurique, eles representam um campo emergente. A Science of Science, ou a ciência da ciência, que trata a atividade científica como um objeto de estudo empírico apoiado em grandes bases de dados. A ciência da ciência parte de uma crescente disponibilidade de dados digitais sobre financiamento, produtividade, colaboração e também de citações. A ideia central desse artigo é que a ciência pode ser descrita como uma rede complexa e auto-organizada de pesquisadores, instituições, artigos e ideias, ao analisar redes de citações e colaborações. Então, esse campo, ao analisar isso, identifica padrões universais e também comportamentos específicos dessas áreas. A citação acaba aparecendo como uma moeda ditante da ciência, mas a sua distribuição é altamente assimétrica. Olha, por exemplo, modelos de vantagem cumulativa mostram que artigos que já são muito citados tendem a acumular ainda mais citações, reforçando essa hierarquia e essa predominância. Isso afeta a avaliação, a reputação e a alocação de recursos para outros artigos que não foram tão citados assim. Aqui se conecta muito diretamente à ciência cidadã. Se a avaliação científica depende de métricas concentradas e assimétricas, e se a circulação do conhecimento é medida por bases como a Web of Science, a Scopus, a Google Scholar, então abrir a ciência também significa repensar como se mede o impacto da ciência, o impacto dos artigos e também das revistas. Santo Fortunato e autores, eles mostram que equipes são 38% mais propensas a produzir combinações inovadoras e que o trabalho em equipe se torna dominante. Pequenas equipes tendem a ser mais disruptivas, enquanto grandes equipes mais consolidadoras. As políticas de financiamento, portanto, influenciam quais agendas prosperam. Então, a ciência da ciência também propõe repensar o financiamento e a revisão por pares, discutindo alternativas como a distribuição aleatória de recursos ou métricas de desempenho. Ao destacar que a ciência funciona como um sistema de incentivos, métricas e desigualdades, o artigo mostra que a avaliação molda o que é pesquisado. Se áreas ambientais ou climáticas, por exemplo, recebem mais atenção por uma pressão social ou por uma questão geopolítica, isso também pode ser observado nas redes de financiamento e também de citação. Assim, a ciência aberta vira uma nova vertente, porque redefine quem pode acessar, quem pode produzir, quem pode avaliar o conhecimento. Então, a ciência da ciência mostra que esses processos podem ser medidos, modelados e também influenciados por políticas. Em conjunto, esses dois trabalhos evidenciam que a circulação e a avaliação não são dimensões técnicas neutras, mas elementos centrais da governança e da ciência. Em cursos como sobre ciência, sobre tecnologia, geociências, essa discussão é fundamental, porque dados ambientais e territoriais, debates sobre clima ou recursos naturais não dependem apenas de descobertas técnicas, mas de como a informação circula, quem tem acesso a ela e quais métricas definem o que conta como uma ciência relevante. Obrigada.